Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E sempre fica o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, Talk to Biz no YouTube. Além de todos os episódios do nosso programa, tem conteúdo exclusivo em vídeo. Vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. E hoje vamos falar sobre carreira, sobre o futuro da gestão de carreira, que desafios temos pela frente, quais são as questões que a gente vai ter que superar para os profissionais que querem se manter atualizados e com a empregabilidade alta, querem investir na sua carreira, quais são os caminhos. Para bater esse papo com a gente, eu trago uma super especialista no setor com quem eu já tive a honra de trabalhar, estou trabalhando de novo agora, que é a Roberta Regueira. Eu vou deixar que ela se apresente. Roberta, que é fundadora da Back on Track. Correto, Roberta? Se apresenta aí para a nossa galera, por favor. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar trocando aqui no teu canal, que é um canal que eu sigo e eu admiro muito todos os temas que você fala, é uma diversidade de temas. Eu acho que a gente tem que estar entendendo de tudo, principalmente quando a gente está falando de mercado de trabalho, né? Eu tenho hoje uma empresa de consultoria de carreira, que é a Back on Track, onde eu trabalho a gestão da carreira e com foco também em recolocação. E assim, eu acho que essa oportunidade que você está dando para os seus seguidores de informação, eu acho que é o maior presente que você pode estar dando para esses profissionais, né, que hoje estão lidando com vários desafios, a partir de todas as novidades que estão vindo aí pela tecnologia. Legal. Roberta, a gente está vivendo muitas mudanças, principalmente por conta de ferramentas digitais. Eu sei que isso é um pouco chover no molhado, né? É um papo que a gente já escuta, sei lá, há pelo menos umas 2 décadas, mas de fato nos últimos anos a coisa se acelerou muito. E principalmente com a questão da inteligência artificial, que desde, sei lá, meados aí de 2022, talvez tenha virado o tema central. A inteligência artificial vai impactar isso, a inteligência artificial vai impactar aquilo, a inteligência artificial vai impactar no mercado de trabalho, vai cortar empregos ou vai gerar novos empregos, dependendo da perspectiva. Dentro de todo esse turbilhão de mudanças, como é que um profissional pode se manter atualizado, competitivo, pode se manter, vamos dizer assim, dentro dos parâmetros ali para manter a sua empregabilidade, para se manter vivo, ativo e relevante dentro da sua carreira? Que dicas você dá para essa galera, para a gente começar esse papo, Roberta? Muito legal essa pergunta, porque muita gente tem dúvida e eu acho que tem muita informação, mas às vezes a gente precisa filtrar, né? Qual a informação mais relevante. Você trouxe uma fala que eu gostei muito, né? A inteligência artificial veio mudar tudo, tudo mesmo, não é só o mercado de trabalho, veio mudar as relações, né? Então, qual é a dica que eu dou em relação à inteligência artificial e aos profissionais que estão buscando recolocação e os profissionais que querem manter a alta empregabilidade, como é essa relação? Na verdade, mudou o foco, né? Antigamente, você ia à empresa presencialmente se vender, ou preenchendo uma papelada, né, uma inscrição, ou indo lá, colocando seu currículo. Hoje, você não precisa mais disso. Hoje, você tem tudo à sua mão. Quando você tem as plataformas ATS, que hoje fazem o papel do recrutamento inicial, ou seja, da seleção dos candidatos, você está trabalhando aí com uma ferramenta que não é subjetiva, é objetiva. Então, o que acontece? Essa ferramenta objetiva, que a gente chama de
machine learning, né? E no caso da ferramenta específica para seleção, a gente está falando do robô do LinkedIn, ele vai se utilizar de algoritmos para fazer a seleção desses candidatos. Eu falo muito para os meus clientes que os algoritmos, você preencher as suas ferramentas, como o LinkedIn, por exemplo, de forma correta, palavras-chave, linguagem mercadológica, coerentes com a sua área de atuação, é super importante. Mas acho que o mais importante é você estar totalmente inserido num networking que você mantém, retém e cria. Não só a partir do presencial, mas principalmente agora a partir do digital. Eu acho que está tudo conectado. O IA ele não faz sozinho. Por quê? Porque se você não tiver uma relevância na tua trilha de carreira, você só com o IA você não vai alcançar o que você quer. Você precisa da experiência, você precisa da formação, das qualificações necessárias para o teu objetivo profissional. Eu estou dando um resumão, tá, Bruno? Porque é muita coisa. Sim. Ô, Roberta, acho que é só um ponto de observação aí. Explica o que são essas plataformas ATS, que muita gente que está nos ouvindo pode não saber exatamente do que se trata. Explica para a galera. Houve um momento que se questionou a triagem curricular a partir do olhar humano, uma vez que existe a subjetividade e o viés, né? O viés do ser humano normal, que baseado em alguma experiência passada ou própria, aquele profissional toma uma decisão. Pode ser por a famosa primeira impressão ou alguma coisa que chamou a atenção ali no currículo e que ele conectou ao que ele entende que é importante, enfim. A plataforma ATS ela veio fazer um recrutamento às cegas. O que é o recrutamento às cegas? Eu não estou mais olhando de forma subjetiva, eu estou sendo objetiva ali, então a possibilidade de eu criar vieses ou preconceitos ou algo desse tipo é menor, porque eu estou me baseando especificamente em informações ligadas a competências e aos requisitos básicos daquela vaga. Então, por isso que você usa o algoritmo e a linguagem mercadológica ali para usar essa triagem. Essas plataformas, né, elas são utilizadas pelas empresas de recrutamento e seleção e algumas empresas que têm departamento de RH dentro para facilitar esse processo, né, digitalizar esse processo. Mas ele é controlado por um ser humano, ou seja, apesar dele ter a função ali do software, o ser humano vai ali e também está acompanhando junto com a plataforma. Tem algumas famosas, né, que a gente já conhece muito falar, o Gup, Kenobi. Na verdade, o Kenobi ele foi comprado pela Gup. Uhum. E tem outras mais... tem diversas, né? Tem Business, Lever, Greenhouse, Smart Recruiters, e aí... Imagino que tem algumas que sejam mais nichadas, né? Para algum perfil profissional específico, alguma área ou não. Mais executivos, enfim. Mas o mais popular é a Gup mesmo. Uhum. E então, assim, o que você está dizendo é que hoje o profissional ele precisa estar atento a como ele se encaixa, vamos dizer assim, ou preenche determinados requisitos, porque em algum momento ele certamente vai passar por uma filtragem que é objetiva, é a filtragem ali do sistema, que também era feita antes, só que por um olhar humano, né? Mas ele também precisa ter esse networking, esse relacionamento ativo com os pares ali, os profissionais da sua área, porque no final das contas, em algum momento, a máquina sai de cena e entra ali o olhar humano, né? E o olhar humano que determina os parâmetros ali. Perfeito, que a máquina vai selecionar. Você pode burlar, né, Bruno? Você pode ali criar a melhor estratégia digital para você ser recrutado, mas na hora que você tiver que fazer a entrevista ali, você vai estar de cara a cara ali com a RH, né? Então não adianta só inteligência artificial, né? Que senão seria aquela velha história do camarada que mente no currículo, né? Então ele mentiu, ele preencheu todos os requisitos, mas no final das contas ele passa ainda por um crivo humano e vai ter que mostrar ali de fato que ele sabe fazer o que ele está prometendo. Você falou de LinkedIn, né, nessa sua fala de abertura, aí você trouxe o LinkedIn,
que é a principal rede social, por assim dizer, a principal plataforma cujo foco é trocas profissionais. Eu sei que hoje até existem outras plataformas, mas em envergadura, assim, o LinkedIn, acho que já passa de 1 bilhão de usuários ativos. Então, é uma das maiores redes sociais do planeta. Mas eu vejo, Roberta, nos últimos anos, muita gente reclamando, e a gente já conversou bastante sobre LinkedIn, eu já te falei até das minhas percepções também, mas vejo muitas pessoas reclamando que o LinkedIn, de certa maneira, está se parecendo muito mais com uma rede social como as outras. E aí a coisa, em muitas situações, ela perde um pouco aquela conotação profissional do que eu estou fazendo, de qual a importância disso, para o camarada fazer reflexões sobre a vida, para falar sobre política, para falar sobre alguma coisa mais pessoal até. Enfim, a coisa, para muitas pessoas, o LinkedIn ali parece ter perdido um pouco o foco. O que está acontecendo com o LinkedIn? São as pessoas que não estão usando da maneira correta? O LinkedIn ainda é uma ferramenta válida para, por exemplo, fazer networking, para aumentar sua visibilidade e relevância no mercado? Que eu ouço a galera do B9, lá de um outro podcast que é sobre criatividade, e eles têm um termo, que eu acho engraçado, assim, que eles brincam que o LinkedIn virou uma rede de autocongratulação. Todo mundo se parabenizando pelas próprias atividades. Olha que maravilha, assinei esse contrato aqui, olha que maravilha, realizei esse evento. Né? Mas, Roberta, você que é especialista, LinkedIn ainda é uma ferramenta válida ou não? Sim, muito boa a tua pergunta, eu acho muito pertinente. O LinkedIn, ele é uma ferramenta, foi principalmente criada para networking. Então, o foco principal desde o início foi networking para profissionais, certo? E aí, na evolução da ferramenta, né, no sucesso dela, ela acabou abrindo para outras funções, como o LinkedIn Learning, né, que são agora plataformas e cursos incríveis que você pode fazer lá dentro, quando você é um profissional, uma pessoa que pague, né, o LinkedIn Premium, e outras funções, né, como agora a gente está até falando sobre isso. Ele é uma ferramenta hoje mais utilizada para recrutar, né? Mais de 96% dos hunters, né, e dos RHs utilizam para divulgar vagas e recrutar candidatos. Esse recrutamento ele pode ser interno e externo, tá, Bruno? Depois a gente fala sobre isso, né? É interno que eu falo, ele pode internamente fazer essa busca avançada sem divulgar a vaga. E pode, pela divulgação da vaga, ir lá e caçar o candidato. Enfim, tem algumas formas ali. Mas depois isso é um outro assunto. O que acontece é que uma vez que o digital ele foi se percebendo, não só para o profissional, nas mídias, né, que o engajamento era algo importante para a visibilidade, o próprio LinkedIn acabou caindo nesse lugar para alguns profissionais. Ou seja, não é porque alguns profissionais utilizam essa ferramenta de forma indevida que a ferramenta perdeu a sua utilidade. Ela continua sendo muito útil, principalmente para o lado de cá, que são os hunters e os recrutadores, e os profissionais que entendem de fato que ali você tem uma rede incrível de pessoas da área ou fora dela, que você pode fazer conexão e dali você pode ter vários frutos, que podem ser parcerias, podem ser projetos, pode ser até a própria recolocação, né, de muitos profissionais. E, assim, a forma correta de utilizar essa ferramenta é que vai fazer toda a diferença. E como que isso não atrapalha quem quer utilizar ela corretamente? Como você tem o algoritmo que vai selecionar o que é interessante para você, quando você não dá like, quando você não comenta, quando você não valoriza aquela publicação que é descabida, você já está eliminando ela do teu feed. E tem a forma mais objetiva que existe, cancelar a pessoa, né? Parar de seguir, né? Parar de seguir. Né? Aquela pessoa, você viu que aquela pessoa está publicando coisas que não fazem sentido para o teu objetivo ali na ferramenta, você vai lá e cancela a pessoa.
Simples assim. E a necessidade de você manter na sua rede, Bruno, pessoas estratégicas para o teu objetivo profissional. Eu acho que esse é o grande pulo do gato aí nessa história. Então, na verdade, as pessoas têm que aprender, né, a usar o LinkedIn, porque se você encarar e usar como uma rede social qualquer, ele vai se comportar como uma rede social qualquer. Né? Na verdade, eu acho que as próprias pessoas que utilizam corretamente acabam tirando essas pessoas da reta, e essas pessoas começam a ver que elas não têm grande visibilidade ali, então elas vão para outras plataformas que talvez tenham, né, esse engajamento que elas estão procurando, mas não dessa forma, porque o LinkedIn ele é muito texto, né? Ele tem um outro perfil, ele não é igual ao Instagram, igual ao YouTube, igual ao TikTok, né? Quando você vai ali colocar uma publicação, você percebe a rejeição da visibilidade exatamente pela forma como você publica. Isso já fica nítido. Legal. E talvez o que a galera precise compreender é que, de qualquer maneira, ainda é uma rede social que vai ter sim ali os seus influenciadores, vai ter a galera que está querendo fazer dinheiro com conteúdo e aí vai buscar esse engajamento, quer dizer, vai ter toda uma abordagem que vai gerar o post talvez um pouco mais apelativo ou alguma coisa nesse sentido que vai fazer com que pareça mais com uma rede social qualquer. Agora, falando das plataformas, Roberto, acho que uma questão que acho que incomoda todo mundo, e me incomoda também, é assim, eu já tenho um perfil todo preenchido lá bonitinho no LinkedIn. Aí tem uma vaga que é anunciada pelo LinkedIn. E aí a pessoa cai num Gup da vida ou uma outra, ele tem que preencher tudo de novo. Roberta, por que isso acontece? Explica pra gente por que... A famosa falta do ERP para as mídias digitais, né? Não tem um sistema integrado das informações. Até tem. Não, até que você vê assim, você, para entrar aqui no Gup, você quer utilizar o LinkedIn para preenchimento, aí você coloca aceito. Mas são preenchimentos básicos, o seu nome, seu telefone, aquelas coisas básicas. As informações principais, você vai ter que preencher de novo. Óbvio que o Gup, ele deixa ali armazenado algumas informações para você não repetir durante um tempo, depois ele pergunta se você quer refazer, né? Alguns testes de personalidade, enfim. Mas, assim, no geral, tem algumas coisas que você realmente vai ter que fazer de novo. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Agora, Roberto, um ponto sobre esses critérios objetivos que a gente comentou mais cedo. Para algumas pessoas, eu vejo alguns debates sobre isso, há uma preocupação de que isso torne a análise extremamente fria e distante. Por exemplo, se antes a preocupação era o viés de você está selecionando esse aqui porque foi com a cara desse e não está selecionando o outro porque não foi com a cara do outro. Mas, por outro lado, quando eu tenho uma plataforma que vai fazer essa filtragem e por critérios 100% objetivos, eventualmente eu posso estar perdendo um bom candidato porque, sei lá, se eu estou filtrando ali, por exemplo, por alguma competência, de repente uma competência ali que ele não preencheu, né, não tinha, e eu estou perdendo um excelente candidato por conta disso. Há uma preocupação por parte dos profissionais, de maneira geral, que a coisa fique muito, talvez, maquínica, não sei se seria o termo ideal, né? Mas que as máquinas, um sistema passe a selecionar tudo. Da mesma forma que a gente teve notícias não tão distantes, acho que do ano passado, que algumas empresas já usavam sistemas de inteligência artificial, que na verdade são sistemas de algoritmo, né, que a gente já conhece há bastante tempo, para escolher, por exemplo, quem seria demitido, quem ficaria num processo ali de layoff. Informações objetivas, né? Exato. Quer dizer, não sei em que informações estariam baseadas essa tomada de decisão, mas de alguma forma em uma análise que em algum momento ela se torna objetiva porque a máquina só consegue trabalhar com questões objetivas. Então, eu entendo assim que de qualquer maneira
tem sempre um filtro. Se não for humano, vai ser um filtro da máquina. Se não for da máquina, vai ser um filtro também humano. Tem sempre algum tipo de risco aí. Mas como é que você vê esse processo, de repente, das coisas se tornarem maquínicas demais, entre aspas? Se eu não me engano, foi em Nova York que no ano passado estava passando uma nova regulamentação para processos seletivos que tivessem alguma etapa ali conduzida por um sistema de inteligência artificial, que os camaradas deveriam ser transparentes nos critérios. Quer dizer, existe uma preocupação, não só aqui no Brasil, mas acho que mundial, assim, global, em relação a como esses sistemas podem interferir nesse processo e de que maneira, se é que eles não podem ter algum viés também, né, já que eles são programados por pessoas, por empresas, enfim. Como é que você vê esse cenário? Você acha que a coisa vai num bom caminho, vai num mau caminho? Como é que você percebe isso, Roberta? Bruno, acho que isso é muito atual, né? A gente ainda está entendendo aonde isso vai chegar. Eu acho que a gente já está percebendo a consequência da inteligência artificial no mundo e a gente está trazendo para o mercado de trabalho. Então, tem muita coisa aí que a gente precisa entender. A gente sabe que tem pontos positivos, mas a gente sabe que também tem pontos negativos. A gente vê o reflexo da tecnologia em tudo, né? Nas relações interpessoais, né? Na nossa vida em particular. Então, acho que no mercado de trabalho também é um reflexo, e a gente está entendendo isso também. Existe uma praticidade e uma eficiência no como você usa a inteligência artificial nesses processos. Mas também quando você fala que precisa se regularizar e entender isso para que esse processo se torne o mais justo possível, isso ainda está se entendendo e está se construindo, meu ponto de vista, tá? Porque quando você começa a perceber os pontos negativos, isso é explicitado pelo candidato, se o candidato ele chega a ponto de entrar na justiça por alguma coisa que não ficou clara, e ele foi prejudicado por aquilo, eu acho que aí o outro lado já começa a olhar com mais cautela essa questão. E aí eu acho que sempre começa nos países desenvolvidos, obviamente, né? A gente acaba pegando a rebarba e depois é que começa aqui, infelizmente, né? O Brasil não tem essa rapidez que tem os países desenvolvidos nesses processos, mas como a gente já tinha que ter cuidado com a forma como a gente recruta, uma vez que a gente tem que tentar transformar o processo no mais transparente possível. Eu acho que quando entra a inteligência artificial, o candidato também tem que ter clareza de como que isso está sendo feito. Vai sim ter injustiças, vamos perder sim candidatos excelentes, porque os filtros estão aí e a gente não tem como manipular eles. E é aquela famosa questão que eu sempre falo para os meus clientes: tem critérios que não controlamos e a gente vai tentar sempre trabalhar com o que a gente controla. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que está nesse caminho aí do entendimento. Não, respondeu sim, e que, na verdade, esses critérios que a gente não controla também acontecem de uma perspectiva de processo seletivo tradicional. Né, que, pelo simples fato de alguém não ir com a sua cara, isso já pode ser um critério de corte, né, Sim, que você não vai controlar. Você tem, infelizmente, muitos profissionais que não estão qualificados para o cargo. E aí ele vai fazer um recrutamento descabido ali, né? Sem critérios realmente eficazes para você pegar um candidato que realmente faça sentido ali para aquela vaga. E quem vai ser penalizado no final das contas vai ser o candidato e a própria empresa, né? Porque aquele candidato que não tem o perfil da vaga, ele vai acabar não ficando muito tempo ali naquela posição. Então, o que eu acho que a melhor estratégia é manter-se sempre atento às qualificações necessárias dentro da área de cada profissional e que esses profissionais possam se manter sempre atualizados dentro também do seu networking, sempre se mantendo presente não só no digital, mas no presencial também, mas hoje principalmente no digital, com publicação de conteúdos relevantes dentro do seu próprio conhecimento,
para que ele possa, sim, ter visibilidade e engajamento de uma forma útil para a rede que está seguindo ele, não simplesmente para ganhar like. E like seria uma consequência, né? Não uma coisa assim só para ali chamar a atenção do algoritmo. Já que você tocou nesse ponto, Roberta, uma questão que me surgiu aqui que não estava nem na nossa pauta original, você que lida muito com gestores, com lideranças, me parece que isso é meio que cíclico, né? Talvez em alguns momentos o pêndulo esteja mais para o aspecto humano dos relacionamentos e em outros momentos não, esteja mais para uma relação mais fria ali, mais objetiva. E aí me parece, vendo essas questões, essas movimentações, a galera sendo demitida em lives com mais 200, 300 pessoas, né? Um sistema decidindo quem fica e quem sai. Será que as lideranças hoje, os gestores de maneira geral, estão preparados para usar essa tecnologia, mas sem perder esse contato, esse vínculo, ou será que a gente está entrando numa outra fase que o pêndulo está mais para lá, de fato, para a questão da objetividade, como era nos anos 80, sei lá, o famoso executivo de planilha, né? O cara que só olha a planilha e nunca falou com ninguém, mas ele olha a planilha e decide tudo por ali. Como é que você vê isso e que tipo de movimentação você vê nesse sentido, Roberta? Você trouxe dois pontos, né, que parecem diferentes, mas não são. São só formas diferentes da mesma coisa, né? Dos lados da mesma moeda. Você olhava para a planilha e não olhava para pessoas, agora você olha para a ferramenta e não olha para pessoas. De qualquer forma, isso não vai dar certo. Hoje, se sabe que se você não valorizar as pessoas, você não vai ter sucesso dentro do seu negócio. Você precisa entender o profissional, o empreendedor, que pessoas, na verdade, são que fazem as empresas, né? As empresas são feitas de pessoas, não o contrário. Então, essa questão que você trouxe, no meu ponto de vista, se faz muito mais necessário hoje em dia a valorização da saúde mental, muito mais do que talvez uns tempos atrás. Por quê? Porque hoje, após pandemia, né, trouxe para a gente aí diversas situações que não tínhamos dentro das empresas, e o comportamento organizacional hoje tomou uma proporção muito importante quando a gente fala de questões como assédios, né, moral, assédio sexual e outros, né, principalmente voltados para a liderança, tá, Bruno? Então, assim, vai ser necessário muito o investimento na gestão de pessoas em qualquer empresa, em qualquer setor, para que a coisa continue rodando. Porque quando você começa a ter funcionários problemáticos, com burnout, com depressão, com ansiedade, a máquina vai parar, né? A máquina, né, do negócio vai parar, né? Sim. Não sei se eu respondi exatamente o que você queria, não sei se era... Não, sim. Não, mas é porque, na verdade, é uma questão complexa e não tem ainda não tem uma solução, né? Na verdade, é o mesmo problema, só com novas ferramentas, com uma nova roupagem, né? Exatamente. Porque, assim, essa questão de você demitir por uma inteligência artificial, isso vai ter uma consequência. Isso vai ter uma consequência. E a gente ainda está entendendo qual que é. Porque uma demissão em massa feita numa reunião entre todos, isso aí não deixa de ser um dano moral, né? Sim. Tomara que isso não vire moda. Eu não acho que aqui no Brasil, acho que talvez é um pouco mais improvável de acontecer, porque a gente tem uma legislação ali que tende a proteger um pouco mais o lado do trabalhador, né? Mas em outros países, no caso foi nos Estados Unidos mesmo, onde o CEO de uma startup dessa tecnologia botou todo mundo numa videoconferência e avisou, olha, infelizmente vocês estão aqui para essa reunião porque eu vou demitir todo mundo, né? Vamos esperar para ver onde isso vai dar, né? Exato. Roberta, para a gente finalizar, eu acho que é um ponto que todo profissional se questiona hoje, independente da área de atuação,
essa presença em redes sociais. A gente falou aqui do LinkedIn, do bom uso do LinkedIn, mas fica ainda a sensação para muitas pessoas com quem a gente conversa de que assim, olha, então eu preciso virar um influenciador digital. Eu preciso estar o tempo todo postando, eu preciso estar produzindo conteúdo, eu preciso ter uma presença quase que profissional enquanto influenciador nessas plataformas, ou então eu vou estar em séria desvantagem. E aí a questão que se coloca é assim, bom, se o camarada estiver trabalhando de verdade, ele não vai ter tanto tempo assim para virar um influenciador digital. Então, assim, de fato, o que está sendo exigido é que esse profissional vire um influenciador digital ou, na verdade, tem a ver com aquele papo que a gente já teve, que é um erro de perspectiva, um erro de como esse camarada está encarando essas plataformas, que aí tem o LinkedIn e outros também que, eventualmente, a galera vai usar para se promover. O camarada pode ter postagens ali mais profissionais até no Instagram e por aí vai. Como é que você vê isso, né? Acho que é uma preocupação de todo mundo. Então agora eu tenho que virar um influenciador digital. E aí, Roberta, precisa virar influenciador para trabalhar a carreira no digital? Eu acho que eu vou começar falando que não é necessário você virar um influenciador. O que acontece uma vez que as mídias digitais, né, tomaram uma proporção gigantesca na relação entre trabalho, né, e a venda pessoal, o trabalho e as pessoas, entre a vida delas e, enfim, as mídias sociais tomaram uma proporção efetiva na vida das pessoas, o trabalho entrou nessa história. As pessoas viram que, através das mídias, você consegue alcançar muito mais clientes e pessoas do que se ela fosse pela via convencional. Sim, sim. E aí, as pessoas começaram a publicar mais, né, a se expor mais nas mídias, fazendo Instagram profissional, se inscrevendo no LinkedIn, até o próprio TikTok, que ele, no início, havia muito preconceito, né, no TikTok em relação a aquele público ali, né, como se fosse uma coisa mais para um público ali com interesses mais populares, vamos dizer assim. Conheço muitas áreas hoje que estão criando muita visibilidade, né, no TikTok também. Então, assim, profissionais legais, importantes, informações bem relevantes no TikTok. E aí, novamente, né, o influenciador, ele é uma consequência, Bruno. Ele não é o objetivo principal. A pessoa se a pessoa ela começa a publicar e aquilo começa a ser relevante dentro das pessoas que ela segue, criando novos seguidores, acaba sendo uma consequência ela virar. Mas eu acho que as pessoas que viram, acho que não sei se exatamente era o objetivo delas virarem, né? Tenho aqui meu questionamento sobre isso. No LinkedIn, especificamente, é bom você ter uma visibilidade dentro da ferramenta para que você sempre mantenha os seus algoritmos num patamar mínimo que vai fazer total diferença na hora de você ser encontrado pelo mercado. Por quê? Porque os hunters e o mercado, esses profissionais que usam a pesquisa avançada, eles precisam de um critério, e o critério acaba sendo o algoritmo, o SSI lá, que tem uma taxa mínima, e aí o LinkedIn vai lá e indica aquele profissional que tem essa taxa mínima. Então, assim, tem a questão objetiva de você ser importante ter a visibilidade. Porém, você virar um top voice talvez seja mais uma consequência de quão relevante você está passando informação para aquelas pessoas, e aquelas pessoas estão entendendo isso e estão criando insights ali com aquelas publicações de determinados especialistas. Então, eles acabam virando top voice porque o LinkedIn entende que ele está ali sempre interagindo com a rede, passando informação interessante. Legal. Mas tem gente que tem uma obsessão aí, né? Então, tem um outro lado da moeda, né, Bruno? Isso que eu ia comentar, porque, na verdade, acho que o pessoal até confunde um pouco. O influenciador é o profissional que ganha dinheiro com conteúdo digital. Perfeito.
É outra carreira, né? É outra coisa. É a pessoa que fala assim, meu objetivo é ser influenciador, vou fazer tudo para isso. E tem aquelas pessoas que não, meu objetivo é me divulgar, mas acabei virando influenciador. Acho que tem as duas coisas, né? Roberta, muito bom o nosso papo. Quero te agradecer por essa participação aqui no nosso canal. Acho que você tem que voltar mais vezes para a gente falar sobre carreira, falar sobre liderança, falar sobre processo seletivo. Tem uma série de tópicos aqui que a gente tangenciou hoje na nossa conversa, mas que a gente não vai aprofundar. Roberta, você que faz um trabalho incrível para a galera, quer conhecer o teu trabalho, a galera que quer conhecer a Back on Track, que está precisando de uma consultoria em gestão de carreira, por onde a galera te encontra, como é que falam com você? Deixa aí suas credenciais. E o meu LinkedIn, Roberta Regueira, né? Só me procurar lá que vai encontrar. Tanto a minha página quanto a página da Back on Track também tem a página da Back on Track lá. E tem o Instagram profissional, que é roberta.regueira. Eu ainda estou criando as minhas asinhas para TikTok, ainda não criei minhas asinhas para YouTube, mas eu acho que o principal mesmo é o LinkedIn, onde as pessoas vão entender um pouco mais do meu trabalho, que é uma mídia social que divulga mais a consultoria de carreira e mais o que eu faço nesse trabalho. Legal. Eu quero agradecer, tá, Bruno, a participação. Eu estou muito feliz de poder transmitir informações que são dúvidas muito interessantes em relação à inteligência artificial, à visibilidade, à recolocação. Mas eu acho que o principal, Bruno, eu quero deixar a dica aí para o pessoal aí que está em casa, por favor, é o seguinte: vocês são donos, né, da própria carreira, então vocês têm que pegar a rédea da carreira e vocês têm que levar a carreira, né? Vocês são os protagonistas que eu falo da carreira, né? Então, o LinkedIn, ele é um meio, ele é uma ferramenta, o consultor, né? O meu trabalho, eu sou uma ferramenta, mas o principal são vocês, né? Então, assim, se mantenham ativos, conectados, façam networking, não fiquem muito tempo dentro de uma empresa achando que isso é empregabilidade, porque a empregabilidade tem um outro lugar, não é só você estar no mercado de trabalho que vai dizer que quando você sair, você vai rapidamente voltar para outra empresa. O networking faz muito essa função, principalmente no Brasil, onde Sim. O relacionamento é muito valorizado em indicação, e a gente não tem como negar esse ponto, por mais que a gente saiba que o famoso QI, né? Por mais que a gente saiba que pode, sim, ser selecionado pelos meios tradicionais e pelo próprio LinkedIn, enfim, mas a gente sabe que quando há uma indicação, existe uma força muito maior de voltar para o mercado ou fazer uma transição de empresa. Então, assim, fica aí a dica de que essas ferramentas, elas são muito legais e poderosas, mas elas não fazem milagre, viu, Bruno? Com certeza. Não, e até um ponto, né, que a gente pode tratar depois num próximo bate-papo, porque assim, o quanto esse relacionamento é forte, acho que, segundo os estudiosos aí, em países de cultura latina, que é o nosso caso, né, esse vínculo de relacionamento é muito forte ali, e isso, de certa maneira, passa por cima ali de qualquer sistema de inteligência artificial ou qualquer sistema de filtragem, né, plataformas, enfim. Se o camarada tiver um bom networking, for relevante dentro da sua área, né, isso é um grande empurrão para esse profissional chegar mais longe, né, na carreira dele. Isso, pode ser nosso próximo tema. Legal. Roberta, te agradeço demais pela sua participação aqui no nosso canal. Volte sempre e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade e você pode ir direto nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Sempre fica o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube
E aquele pedido de sempre, se você acompanha o nosso conteúdo, gosta do material que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, à sua tomada de decisão, aos seus estudos, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo, conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Ficamos por aqui hoje. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos e um abraço e um beijo para minha querida Roberta. Tchau, tchau.